Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vou fazer aqui mais um vídeo para vocês do livro que a gente continua falando sobre a simbiose e autonomia nos relacionamentos, o trauma da dependência e a busca da integração pessoal. Então aqui fala essa questão dos relacionamentos, né? Tanto o desejo da proximidade quanto o desejo do distanciamento acompanham o ser humano durante toda a sua vida. Não raramente, porém, as necessidades simbióticas vitais da primeira infância não são satisfeitas pelos pais. A ligação com a mãe pode converter-se então num trauma de simbiose para a criança. Nos enredamentos psíquicos que daí resultam, Franz Hupper vê a origem da maioria dos problemas de relacionamento, da tendência para vícios, medos, depressões e até mesmo esquizofrenia. Com auxílio de inúmeros exemplos tirados das suas práticas profissionais, o professor Franz Hupper mostra como se podem reconhecer e tratar os traumas de simbiose. Então, eu vou trazer aqui para vocês a partir da página 223. Trabalhar psiquicamente no trauma. A liberação de um trauma não pode acontecer no nível cognitivo, não é através da consciência, e sim do inconsciente. Pois o trauma não consiste primariamente em pensamentos insuportáveis, mas em sentimentos insuportáveis, por isso que é o inconsciente. E nas relações corporais associadas a eles. Todos os conselhos bem-intencionados ou os propósitos da própria pessoa de considerar como passado o trauma sofrido, de não se ocupar mais dele, de não mais pensar nisso e etc. No resultado final, são inúteis. Em termos terapêuticos, falar sobre o trauma é de pouca ou nenhuma ajuda. O trauma produziu uma cisão na unidade entre o corpo, alma e espírito. Essa cisão precisa ser sanada para que as seções corporais, os sentimentos e os pensamentos voltem à harmonia. Por isso é preciso retornar os sentimentos e as reações corporais que estiveram presentes na situação traumática original e que deram a existir encapsulados e isolados em algum lugar do corpo, no cérebro ou na vida afetiva. Só é possível trabalhar esses sentimentos e essas energias do trauma quando cessa a situação externa, o ambiente. Seria destituído do sentimento tratar um trauma numa situação de guerra. Em traumas de violência, por exemplo, não devem haver mais contato com o perpetrador. Para uma superação de divisão psíquica, exige-se também um eu diferenciado saudável. No trabalho prático, isso significa muitas vezes que, primeiro, é preciso um eu saudável e estável que esteja sensivelmente ancorado no corpo, para que, em contato com as partes traumatizadas, dissociadas, sejam suportáveis e possam ser superados. A recuperação do sentimento do próprio corpo é a base do processo da estabilização progressiva de um eu saudável, que possa estabelecer um limite entre o interior e o exterior. Aprenda a distinguir cada vez melhor entre o passado e o presente. Essa demarcação de limites é, contudo, impedida por traumas de simbiose. Isso significa, por exemplo, que quem sofreu traumatismo decorrente de violência sexual precisa primeiro defrontar-se com um trauma de simbiose para que possa liberar e desenvolver o núcleo do seu próprio eu. Este serve então como um recurso de superação para a dissolução dos outros traumas. O fato de que inicialmente não existam imagens que lembrem os acontecimentos traumáticos é normal.
Isso acontece principalmente quando a vivência traumática ocorreu numa fase muito precoce da vida, da qual, de qualquer maneira, existem poucas recordações conscientes. Somente quando as partes de sobrevivência abandonadas abandonam a sua resistência a admitir que todas as coisas terríveis realmente aconteceram e as partes saudáveis permitem que as partes traumatizadas se expressem, é que reaparecem algumas lembranças conscientes ou podem vir à tona os sentimentos sobre as vivências já conscientes. É digna de nota, nesse particular, a declaração de um paciente depois de uma constelação. Pela primeira vez, entendi agora que a causa do meu medo não está fora, mas dentro de mim. Pacientes que aplicam em si mesmos o modelo de diversas partes em que resultam de traumatizações começam às vezes a criar espontaneamente um diálogo entre as diferentes partes, onde as partes saudáveis permitem que as partes traumatizadas se expressem. Podem vir à tona as lembranças dos traumas sofridos. Sonho ou realidade? Ontem fui para a cama às 8, pois estava completamente esgotada. Na cama, meu corpo tremia violentamente. Pensei que era o caso de ir para um hospital. Então tentei conversar comigo mesma. Perguntei: o que está acontecendo comigo? Então veio uma voz de criança dizendo: não podemos falar. Eu disse: acredito em você. Por mais terríveis que tenham sido as coisas ruins. Aí melhorei um pouquinho e a voz disse: não confiamos mais em ninguém. Eu disse então que podia entender a sua desconfiança, mas não entendia porque elas me pressionavam inicialmente para telefonar a você. Por certo, elas já achavam de que você é honesto com elas. Por isso, disse que não fora totalmente correto o que elas tenham dito todas as pessoas. Sim, está certo, disseram elas. Então elas me falaram da dor delas, da obrigação de calar-se e por último disseram que eram constantemente ameaçadas. Você não pode viver sozinha. Você depende de mim. Você não pode fazer nada. Você vai afundar na miséria. E assim por diante. Eu vi a mim mesma. Então eu disse: sim. Antes vocês eram totalmente dependentes. Está certo. Mas hoje não somos mais dependentes das pessoas que causaram dor a vocês. Hoje somos mais livres do que então. Elas ouviram meu corpo, então se acalmou. Agora, o sonho dessa noite. Eu estava no antigo banheiro da casa dos meus pais. Queria trancar a porta, mas a chave não estava lá. Então me sentei na banheira. Meu pai chegou em casa com um colega de trabalho. Eu os ouvia conversar e rir. Então vi um homem grande com cabelos ruivos de pé num canto. Ele segurava um balde na mão esquerda. Ele se aproximou de mim no banheiro e se despiu. Queria esfregar-me com uma esponja, mas eu não queria. De repente, me vi como uma criança, deitada no chão do banheiro, com a cabeça voltada para o chão do azulejo. Ele abusou de mim, pelas minhas costas, como um animal. Acordei perturbada, angustiada, quase morta. Estou perdida. Esse sonho não me pareceu ser um sonho, mas uma recordação de algo que aconteceu comigo. A voz desse homem eu conhecia, e também o corpo. Tive que escrever isso, porque me pareceu muito familiar, como se fosse eu, essa menina entre 7 e 9 anos.
Pode ser isso? A superação do sonho necessita de um ambiente social que acredite no relato das partes traumatizadas, de que isso realmente aconteceu com elas. Muitas vezes os psicoterapeutas é a única pessoa que se dispõe a ouvir as pessoas traumatizadas, a levar a sério e defender os seus relatos. Devido à importância de contar o próprio trauma diante de testemunhas, o trabalho com grupos, de todo modo especial, tem um potencial enormemente salutador para a terapia do trauma. Quanto mais abertamente o tema do trauma for tratado em público, quanto mais se observar a frequência, os abusos nas famílias, nos abrigos, nas escolas, quanto mais forem reconhecidos os traumas de guerra, quanto mais facilmente será para as pessoas traumatizadas abandonarem o silêncio. Vou ficar por aqui e venho depois mais um vídeo. Opa, peraí.